Olá, bom dia. São 6h35 da manhã e 19 de abril de 2022 e hoje é uma terça-feira. Mas vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Uma mensagem. Uma mensagem a enviar. E do que essa mensagem vai falar? Como sempre, da simplicidade. Da simplicidade do lugar. E assim nós vamos começar. Estava eu lá, prontinha, prontinha para a minha vida eu deixar. Eu não queria nada levar. Se bem que eu poderia considerar coisas básicas. Coisas básicas. O problema é que o básico é que costuma pesar. Porque o supérfluo, ou aquilo que a gente pode retirar, esse muitas vezes a gente tende a considerar que em qualquer lugar a gente pode buscar, ou pegar, ou adquirir, ou comprar, seja da forma como você vai encarar. Mas, mas o básico, a balança estava a me convidar a colocar o peso, o peso que o básico costuma representar. Eu disse para Deus que eu iria precisar de um tempinho, sim, de um tempinho para se realizar. Então, uma mala eu estive a comprar e desde então o básico eu comecei a pesar. Sim, para saber exatamente como a mala arrumar, não poderia eu colocar o pesado em cima daquilo que poderia o pesado esmagar. E eu coloquei o mais leve ali, no coração da pedra angular. Sim, sim, era a balança. Era a balança que estava a se apresentar. A questão é que a balança começou de fato a levantar, descia aqui, descia acolá, movimentava aqui, acolá e tal, 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 e eu esperando o ponteiro parar. E nada. Eu comecei a estranhar, santo. O mais leve foi o que eu coloquei para se pesar em primeiro lugar. E por que que a balança não está a calibrar? Foi aí que eu notei que faltava o acento do A. Santo, como é que eu posso esquecer o acento do A? E eu então danei a procurar. Procurar acento aqui, procurar acento acolá e nada de encontrar. Eu já estava a me angustiar. Nesse momento, o divino esteve a me falar: para casa vai voltar. Deve ser lá que o assento você esteve a deixar. Eu, na verdade, nem bem havia. A mala eu nem havia mais nada. O divino me disse. O divino me disse: se não encontrou assento em nenhum lugar, você tem que voltar para de fato buscar e assim eu poder calibrar é, a balança. A balança que você sempre esteve a usar para o básico você pesar. Não seria nada fácil. Não seria nada fácil eu voltar tendo como base tudo aquilo que eu estive a falar. Mas os meus ouvidos,
os meus ouvidos estavam a escutar música de niná. Só que aquelas músicas, diferente do que a gente costuma pensar, música de niná é choro de criancinha para tudo quanto é lugar. Santo Deus! Como desconsiderar o que as criancinhas estavam a realizar? Gritaria aqui, gritaria acolá, gritaria aqui, gritaria acolá, e logo uma porta esteve a se apresentar. Eu até desejei argumentar, mas o divino me disse, não tem por que você assim realizar. Há muito tempo você esteve a falar. A questão é que o relógio, ele não costuma parar para nos agradar. O tempo passa, ainda que muitas vezes seja devagar, mas o tempo cada um é livre para avaliar. É verdade. Para a criancinha, o tempo costuma passar numa velocidade que nem mesmo a criancinha costuma reparar. Porque criança costuma desconsiderar os perigos que costumam rondar aqui e acolá. Para a criancinha, tudo é motivo de festejar. Ainda que a morte tende a nos visitar, quando somos criancinhas no lugar, não temos dimensão do que aquilo costuma representar. Mas o divino estava lá a me mostrar o exato momento em que o pescoço dele esteve a tombar e uma frase estiveram a pronunciar. É verdade. Deus esteve lá. E naquele momento, uma frase Deus esteve a usar. Quão ignorante a pessoa pode se dar, se enxergar, se reconhecer, viver. Era isso. Sim, Deus esteve a me dizer o quão ignorante o ser humano pode ser. O quão ignorante a TV sabe dizer, ou viver, ou conceder. Era isso. Sim, era exatamente isso que Deus estava a me oferecer. O direito de viver conforme eu mesma estive a escolher. Bem longe daquilo que a TV costuma nos conceder como o direito que ninguém costuma ver. Sim, porque não tem como você ver. As pessoas estão a morrer. A fome parece que toma conta de muitos que não podem sequer entender o que está a acontecer. Não receberam sequer o ABC. Sem contar o quão difícil está o cérebro se apresentar com o mecanismo do pensar. Pesado, o cérebro estava a ficar. E quanto mais o cérebro precisava se oxigenar, mais pesado o cérebro estava a ficar.
E de repente era tanta dificuldade, tanta dificuldade, tanta dificuldade no lugar que era preciso considerar o uso do beabá, o uso da ciência, o uso da ciência celular. Sim, sim, era preciso medir e pesar, saber o nível de oxigênio no lugar, saber por que essa dificuldade de enxergar, saber por que as vistas embaçadas estão a ficar, saber por que essa dificuldade de sentir, assim se de sentir algo que ainda precisa se definir. Mas o meu assento estava ali, prontinho, prontinho diante de mim. E Deus esteve de fato a me sorrir. Ele me disse, você nunca esteve a contribuir. O seu livro é esse que você esteve a refletir em cada dia que você sentou para interagir com o mundo que eu dei para ti. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Não tinha como eu encontrar o assento em outro lugar. Não. Sim, o punhal estava lá. Aquele que a família esteve a usar para toda a vida de Cássia. Toda a vida de Cássia, a família desconsiderar. Mas Deus, Deus nunca esteve a me solicitar algo diferente. Não, Deus sempre me disse, deve caminhar com o assento do ar. Santo, e não é fácil você acentuar tudo aquilo que a família esteve a realizar, para lhe tirar o direito de você caminhar livre. Sim, sem de fato, o punhal pesar. Mas letra de imprensa a gente pode usar. Sim, é verdade. E letra de imprensa a gente não precisa acentuar. Basta a gente considerar os olhos que a imprensa costuma usar para enxergar o texto que a imprensa desejar lhe ofertar. A questão é que não dá para a gente não enxergar, sim, aquilo que a imprensa está a realizar. Porque uma coisa é a letra de imprensa. E quem sabe enxergar, quem recebeu educação. Educação é fundamental. Sabe muito bem a leitura realizar, considerando cada acento de cada letra que a imprensa está a lhe ofertar. Porque quem se interessa por aquilo que a imprensa está a realizar são aqueles que desejam de algum modo se informar, ainda que muitas vezes venham desconsiderar o que a letra de imprensa está a lhe falar. Tamanha é a falta de credibilidade que a imprensa esteve a conquistar. É uma conquista
E é de muito lamentar, porque de repente você costuma pesar muito mais do que você poderia realizar a letra de imprensa no lugar. E quanto mais você sente na necessidade, se sente na necessidade ou sente a necessidade da letra da imprensa você pesar, mais falta de credibilidade a imprensa estar a conquistar. E isso passou a ser rotina no lugar. Uma rotina muito difícil de encarar. Sim, é muito mais difícil do que buscar o meu assento no ar. Sim, sim, porque o meu assento eu poderia de fato considerar que só estar a me prejudicar de cunho particular. Mas se eu for generalizar, sim, tirar o foco da minha vida particular. Aquilo que eu estou a procurar, com toda certeza, estar a prejudicar muito mais gente do que qualquer um poderia avaliar. E é por isso, e é por isso que Deus esteve a me falar que eu não poderia de fato caminhar sem eu considerar aquilo que a família esteve a realizar. E é preciso sempre, sempre a fala. A fala é o casar. Porque uma coisa é a minha vida de cunho particular. O pingo do i. Sim, o meu pequeno mundinho ali. Aquele círculo para mim. A outra coisa é algo que está por vir e que vai prejudicar, sim, todos aqueles que têm ligação com aquele mundo ali. Inclusive os filhos que nasceram de mim. E não é tão simples assim, porque cada um construiu vínculos ali. E independe do que nós podemos sentir, porque o agir de cada um ali esteve a construir vínculos com outros que passaram a interagir com tudo aquilo ali. Então, tudo aquilo ali faz parte de mim e não posso aumentar nem diminuir. Todas as vezes que sento para fazer esse tipo de leitura aqui, é para assumir responsabilidade sobre mim. Caminho com meu pensar, com meu sentir e com meu agir, considerando tudo aquilo que estive a construir. Se não quiseram me ouvir, eu sinto muito por ser assim. Eu só vou, de fato, contribuir com tudo aquilo que Deus esteve a me pedir. Não aceito mentir, não aceito fingir, não aceito aumentar, não aceito diminuir, não aceito amenizar. Só existe um caminho para eu trilhar. Medir e pesar de acordo com o coração da pedra angular. Se meu assento está lá,
Para lá eu terei que voltar. Independente do que cada um esteja a realizar, eu nunca disse que vou abandonar. E se o punhal que a família esteve a usar para todos os vínculos comigo, a família cortar, ainda que a família não venha assim a, a analisar, a aceitar, ainda assim eu vou considerar aquilo que Deus estará me solicitando. Eu fui criancinha no lugar. Sim, eu pude sorrir, chorar, brincar, sonhar, casar, procriar, até a fase que Deus esteve de fato a me chamar. A partir deste momento, de um outro modo, eu estive a enxergar. Sim, considerando a letra viva que Deus estava a me dar. E a letra viva está longe de ser aquela que a imprensa costuma usar para lhe informar. A letra viva é aquela que vai se pronunciar considerando o seu DNA, a sua estrutura familiar, a árvore que você esteve a se alimentar, até o ponto da árvore lhe tirar do seio familiar. Porque foi exatamente assim que esteve a se dar. E não é apenas com o meu olhar, é com base nas fotografias, nas fotografias que eu costumo de fato usar. Sim, se eu pude tirar fotos em cada momento e de acordo com o meu desejar, durante todo esse tempo que aqui eu estive, de fato, a ficar longe do seio familiar, a família também esteve a realizar. A família esteve a realizar. Há pouco estivemos uma data familiar. Uma data familiar. Fotografia eu não estive a tirar. Não vi necessidade de assim realizar. Mas não estava lá onde eu estive a desejar. Conforme Deus esteve a me solicitar. Tire o seu coração, deposita no altar. Se leve ele ficar, com certeza lá você vai poder habitar durante o período que vai se desenhar. Mas se o seu coração pesar, é a certeza plena de que muito você vai chorar. Porque até a sua vida, você vai abdicar. Para que você tenha
o direito de pesar o seu pensar, o seu sentir e o seu agir, sem ter que acentuar. É verdade? É verdade. Então eu pude separar o que a imprensa costuma realizar e a letra de forma que Deus estava a me mostrar. E foi a letra de forma que eu estive a usar naquele exato momento em que a balança esteve a parar, me dizendo: Cássia, o seu assento eu estive a encontrar. Pode usar. Eu fui, de fato, usar o assento que a balança estava a me mostrar. E comecei, de fato, a sangrar. E, como de costume, nem estive a reparar. Se não esteve, de fato, a me incomodar. Como antes. Como antes, em alguns momentos, isso costumava se dar, mas desta vez não. Eu até estive a estranhar, porque apenas uma manchinha de sangue esteve a se desenhar. Então eu fiquei a pensar, puxa vida, eu estive mesmo a me preparar. O meu corpo, eu estou a administrar. Não, hum, não me incomodou. Santo, eu pude atravessar esse momento que esteve a se dar a ponto de não me incomodar, como muitas vezes, de fato, eu costumava, de fato, suar, aquele mal-estar, uma fraqueza, tinha que tatear, mas desta vez, não foi tanto assim. Passei com uma certa tranquilidade por aquela ponte ali. Então eu admiti, sim, eu assumi. Puxa vida, eu aprendi a viver assim. E como é difícil isso para mim. Sim, é você ter a certeza do seu ir e vir com os limites que Deus esteve a definir. Por isso, eu costumo agir respeitando tudo que Deus esteve a me pedir. O meu corpo é frágil assim. Isso eu sempre estive a admitir. O que estou dizendo aqui é que eu aprendi. É que eu aprendi a viver assim e não é fácil para mim. Mas vou contribuir. Vou contribuir, deixando o meu corpo cair, definindo tudo aquilo que Deus esteve a me pedir. Então é assim. Vou acompanhar daqui. Dá esse tempinho para mim. É bom. E vem feriadão aí. Vou esperar. Esperar de fato.
É aquilo que, o próximo passo que Deus vai me solicitar. É bom, de fato, a gente lembrar. Nós só podemos, de fato, administrar aquilo que nós aceitamos enxergar. Enquanto, de fato, os nossos olhos insistem em não alcançar a realidade do lugar, nós não vamos conseguir administrar. Se os nossos olhos aceitam enxergar, seja para qual realidade. Qual realidade? Assim se dá, nós vamos administrar. Se eu estiver olhando para a minha cara neste lugar, os meus olhos têm que aceitar a realidade. A realidade que a minha cara está de fato a desenhar. Muitas vezes a gente não quer enxergar. As nossas vistas a gente costuma embaçar. Mas é preciso salientar. Uma coisa é a gente não querer enxergar, o olhar desviar, lacrimejar, a vista embaçar. A outra coisa bem diferente é aquilo que está atrás do que a nossa carinha estará a mostrar. Aquilo que, com toda certeza, estar a desenhar a realidade dura, dura e dura e dura que vamos atravessar. Porque nós vamos ter que aprender a lidar com tudo aquilo que esteve a se passar. E hoje não conseguimos sequer conceituar. Estamos sem parâmetro de medida. Perdidos. Perdidos na vida. E se é assim, é como de fato andar sem partida, com uma vida completamente indefinida e subentendida. Bom dia. E estou a acompanhar e vou dar uma descansadinha até o próximo feriado passar. Vivendo dia familiar, conforme Deus estará me solicitar. Assim, o meu coração vai se agradar e é preciso, de fato, eu me recuperar. Bom dia.